Para quem está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, 20 horas, como nós temos feito nas últimas semanas, né? Sempre às 20 horas de quinta, nós estamos começando mais uma das nossas meditações aqui. Já tem um pessoal que está na área. Vou começar, quem for chegando vai pegando de onde a gente estiver. Antes disso, vamos só consagrar esse tempo ao nosso Senhor, então feche o seu olho aí onde você estiver. Papai, muito obrigado por mais esse momento precioso na Tua presença. Espírito Santo, só o Senhor tem o verdadeiro alimento, tem a palavra de vida que nós precisamos para essa noite. Então nós pedimos que o Senhor traga as Tuas verdades para cada coração, para cada vida que aqui está. Nós consagramos a Ti esse tempo, nós nos apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bênção. Gente, então, na semana passada nós entramos na semana anterior à crucificação. Nós já estamos na reta final ali da caminhada do nosso Messias aqui na Terra. E aí nós falamos sobre a ida dele para Betânia, onde ele ceiou na casa de Simão, o leproso. Lá estava, inclusive, Maria, que entornou aquele vaso de alabastro nos pés do Senhor. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Lembra disso, né? E nós também falamos da entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, num jumentinho. E as pessoas clamavam, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. E aí, gente, como eu falei, nós estamos agora na semana da Páscoa, né? E por estarmos na semana da Páscoa, a cidade estava lotada, Jerusalém estava tomada. Estudos mostram aí, né? Os estudiosos falam que Jerusalém ficava até 5 vezes mais cheia no período da Páscoa. Muitas pessoas que estavam na diáspora, que estavam em outros países, outras regiões do globo, desciam para Jerusalém. Era a festa mais importante do calendário. Então estava fervendo, estava borbulhando. E aí aqueles principais da sinagoga, com os fariseus, os saduceus, já tinham se decidido por matar Jesus, mas eles não queriam fazer aquilo na Páscoa, porque a cidade estava muito cheia. Então eles decidem que depois da Páscoa isso iria acontecer. Mas nós sabemos que o calendário de Jesus é diferente do calendário dos homens. E ali sim era chegada a hora de Jesus se entregar, pois ele deveria morrer na Páscoa, era o que Jesus já tinha determinado que aconteceria, né? E por que isso? Vamos lembrar aqui rapidinho do significado da Páscoa, de quando ela começou, né? A Páscoa, ela era um memorial da libertação do povo, da nação de Israel, do fim da escravidão lá no Egito. A palavra Páscoa no original é Pessa, e quando você vai para o significado dessa palavra, significa passar por cima. Então lá no Egito, o povo estava sob o jugo da escravidão, e aí na 10ª praga, o Senhor manda o anjo da morte, que entraria na casa de cada pessoa e mataria o primogênito, menos daquele que colocasse nos umbrais da porta, né, o sangue do Cordeiro, que fazia a remissão a Jesus Cristo, ao sangue de Jesus, do único sangue que poderia, de fato, nos livrar da morte, né? Então, foi por conta disso que o anjo da morte ele passou por cima das casas que tinham esse sangue no umbral, poupando a vida dos primogênitos, que foi instituída, então, essa festa da Páscoa. Então, nós vemos como como essa festa ela aponta diretamente para Cristo. Ela aponta para a obra redentora da salvação, né? Então, ela é um símbolo temporário, é uma sombra daquilo que foi cumprido no nosso Messias, do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então, gente, quando Cristo morre, ele nos livra de uma vez por todas do pecado, da morte eterna, certo? Então é por isso que Jesus deveria se entregar na Páscoa. É por isso. E aí, como o calendário de Jesus é o que prevalece, a gente sabe que a morte dele vai acontecer justamente na Páscoa, tá? Bom, então a palavra fala que Satanás entra em Judas. Judas vai até os principais lá da sinagoga, e aí ele combina de vender, de entregar o nosso Messias por 30 moedas de prata. Foi aqui que nós paramos na semana passada, nós não falamos a fundo da explicação da Páscoa, mas foi nesse tempo, né, no nosso marco cronológico que a gente encerrou, e é daqui que a gente começa hoje
Eu não sei, inclusive, se alguém aqui já teve a curiosidade de ver quanto que valeria atualmente essas 30 moedas de prata. Eu fui pesquisar. Os valores eles são bastante divergentes, eles variam muito, porque nós não sabemos nem qual que era a moeda exata que foi usada naquela ocasião, tinha mais de uma moeda circulando, mas as estimativas aí, a grande maioria está na casa de R$1.000, algumas um pouco menos, algumas chegam até $3.000, então R$15.000, mas você vê que o preço que foi pago para a morte do nosso Messias foi isso. Esse foi o valor, gente, assim, R$1.000 a R$15.000. Bom, então, dando sequência aqui na nossa linha do tempo, na nossa cronologia, nós estamos no primeiro dia da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, e aí os discípulos viram para Jesus e falam: mestre, onde é que você deseja celebrar a Páscoa? Né? Bom, vamos lá então falar rapidamente da festa dos pães sem fermento. Tudo isso é simbolismo para a gente entender esse momento cronológico, né? Esse momento da história. A festa dos pães asmos, ela está prevista lá no livro de Êxodo. Se você for lá em Êxodo 12, versículo 15 a 18, você vai ver a previsão da festa dos pães asmos. E ela faz remissão à aquela saída apressada do povo do Egito. Então, se você for lá para o livro de Êxodo, você vai perceber que a festa dos pães sem fermento, ela acontece depois da Páscoa, porque primeiro o anjo passa por cima das casas e mata os primogênitos dos egípcios, e depois Deus vira e fala que é para aquele povo arrumar tudo apressadamente, que eles iam sair do Egito. Né? Mas veja que naquele tempo em que Jesus estava lá, né, na evolução aí da cultura, a festa dos pães asmos já tinha mudado um pouquinho, e agora o primeiro dia da festa já acontecia dentro da Páscoa. Né? Então a Páscoa estava acontecendo ali e nós estávamos no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Então, qual que era a ideia por trás? Como que eles tinham que sair do Egito apressadamente, não dava tempo de esperar o pão levedar, o pão fermentar. Então eles tinham que comer o pão sem fermento mesmo, que é o que eles chamam de matzá. Parece aquela bolacha creme cracker, sabe? Uma bolacha fininha de água e sal, não é isso? Acho que é isso, bolacha de água e sal. Pois é mais ou menos isso. Quando você vai na padaria hoje, você pega aquele pão francês, que ele tá cheinho, gordinho, fofinho, ele tá daquele jeito porque dentro dele existem algumas bactérias, e aí essas bactérias elas fermentam e aí produzem umas bolinhas de ar, e isso faz com que a massa se expanda, né? Então é isso que acontece. Mas olha que coisa interessante, né? Esse pão aparenta, ele dá a impressão que ele está cheio, mas quando você aperta, ele está vazio, não tem nada dentro, né? É quase um pastel, né? Se a gente fosse, eu acho que se a Bíblia fosse escrita no dia de hoje, seria a comparação com pastel de vento. Pois é. E é por isso que Jesus algumas vezes fala do fermento dos fariseus. Porque os fariseus, eles aparentavam ser cheios de Deus com a sua doutrina. Mas eles eram vazios por dentro. E o fermento ele aponta justamente para isso, para o mal, para o pecado, para o erro. Tá? Então, bom, aqui nós temos a origem dessa história aí da festa dos pães sem fermento. Então, Jesus dá a direção para os seus discípulos de onde eles iriam celebrar aquela ceia, né, conhecida como Santa Ceia. Várias pinturas já foram feitas aí, né, em remissão a esse tempo. Você deve estar lembrando de que ceia que foi essa última ceia do Senhor, que ele inclusive falava que ele estava ansioso para celebrar aquela ceia com seus discípulos, né? E Jesus então se reúne com os 12, lembrando que quem participava junto dessa refeição eram as pessoas mais próximas, eram os familiares. E Jesus estava lá com os seus 12, né, que eram as pessoas mais chegadas a ele. E Jesus senta à mesa, toma o pão, reparte, divide, dá para os seus discípulos, e aí ele fala o seguinte, nós vamos agora para Lucas 22, 19 e 20. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Então, em memória de quem que a gente celebra a ceia? Em memória de Jesus. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E é por isso que hoje na ceia nós tomamos o vinho, né, o suco de uva, tomamos o pão e nós nos lembramos de Cristo, do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, né? Porque o pão representa o corpo de Cristo moído, o sangue representa o vinho representa o sangue de Cristo
que foi vertido naquela cruz quando ele foi morto, né? Inclusive, existem alguns simbolismos também, né? Quando a gente vê o pão, para ele ser feito, ele tem que ser amassado, ele tem que ser batido, socado, sovado, né? Ele tem que ser esmagado por aquele rolo. Quando você vai para o processo de formação do vinho, a uva tem que ser pisada, né? Você pisa na uva, o pessoal pisa na uva, esmaga a uva para extrair aquele sumo. Então tudo isso aponta também, mostra, faz o simbolismo para o sacrifício, né? Para as marcas, para o sofrimento de Jesus, quando ele morreu por nós, né? E aí naquele momento solene, naquele momento que eles estavam lá unidos, Jesus vira e solta aquela palavra de que um que estava ali com ele à mesa iria traí-lo. E aí aqueles discípulos escutam aquilo e se entristecem. E aí nós voltamos agora para a palavra, nós estamos agora em Mateus 26, 22, e fala assim, ó: e eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele respondeu: tu o disseste. Detalhe, tem uma coisa aqui que às vezes passa batida, a não ser que a gente vá lá para o original. Quando os discípulos perguntam, eles falam: porventura sou eu, Senhor. Senhor, no original, Curios. Nós já falamos, se você acompanha as nossas lives, você já sabe que essa palavra Curios significa aquele a quem alguma coisa ou algo pertence. Então, mestre, meu dono, era como um escravo chamava o seu dono. Quando Judas vai perguntar, ele fala: porventura sou eu, Rabi. Ele não fala Curios, ele fala Rabi. Rabi, que significa mestre, um professor. Olha a diferença, né? Judas conviveu com Jesus nos basicamente 3 anos de ministério. Judas viu todos os milagres que Jesus fez, todas as curas que Jesus realizou. Judas foi enviado com os outros discípulos de 2 em 2 pelas cidades. A gente viu que lá no ministério de Jesus na Galileia houve um envio dos discípulos de 2 em 2. E Judas foi enviado. E ele, inclusive, fez milagres, porque a palavra fala que os 12 voltaram relatando os milagres. Então, Judas certamente fez milagres também, no nome de Jesus, porque eles voltam falando que no nome de Jesus até os demônios se submetiam a eles. Mas ainda assim, Judas via Jesus não como o próprio Cristo, como o próprio Messias, ele via como um mestre. E, infelizmente, ainda hoje, nós vemos muitas pessoas que olham para Jesus não como o Verbo encarnado, como o Filho de Deus, a própria divindade, e sim como um mestre, como um homem que veio para essa terra e foi muito bom e tem muita coisa para ensinar, mas não foi quem deu a vida, não foi quem morreu para salvar. Infelizmente, até hoje nós temos isso, né? E quando a gente vê a história de Judas, a gente consegue entender melhor aquela passagem lá de Mateus 7, quando Jesus vira e fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do seu Pai. Porque naquele dia muitos diriam: Senhor, Senhor, em seu nome nós não profetizamos, nós não expulsamos demônios, nós não fizemos maravilhas. Judas fez tudo isso. E aí Jesus falará naquele dia: afasta-te de mim, nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Bom, voltando aqui para a ceia, ainda estamos na ceia, porque temos algumas outras coisas para falar dela. Tem mais um detalhe que chama a nossa atenção e chama bastante atenção, porque nós estávamos num momento bastante solene, muito solene. Jesus já vinha há algum tempo falando para os seus discípulos que ele seria morto, que ele se entregaria, que ele seria crucificado, que aquela era a última ceia. E aí, acabou de falar que um dos seus iria traí-lo. Então você imagina como é que estava o clima naquela ceia, aquele momento deles. Mas a mente dos discípulos estava em outro lugar. E aí eles começam a discutir
querendo saber quem era o maior. Quem era o maior? Porque o nosso mestre vai ser morto. Quem é o maior então? Quem que vai liderar esse grupo agora? Quem que tem mais condição? Quem que é o melhor aqui para liderar? Basicamente é isso que está acontecendo, né? E, gente, não é daquele momento que estava na mente dos discípulos. Já tinha um tempinho. Porque um pouco antes a palavra fala também que os irmãos Tiago e João viram para Jesus e falam: Senhor, deixa que um se assente à sua direita e outro à sua esquerda no céu. E quando eles falam isso, ou seja, nas posições de maior honra, de maior destaque, os outros 10 ficam indignados. Mas eles ficam indignados não porque eles acham que isso não é um pedido que ninguém pudesse fazer. Eles ficam indignados porque eles acham que eles também tinham a mesma condição. Que ousadia desses dois acharem que eles que têm o direito, todo mundo aqui é bom bastante. Por que eles que vão sentar? Né? E aí Jesus está ouvindo aquilo ali num momento como esse. Você imagina o que passa na mente de Jesus nessa hora, né? E aí, gente, para ensinar para os seus discípulos aquilo que eles já deveriam ter aprendido há muito tempo, mas para ensinar como é que o reino de Deus opera, Jesus dá talvez a maior demonstração do que significa servir que nós vemos nas Escrituras. Ele pega uma bacia com água, ele pega um pano, ele se coloca, se ajoelha, né? se assenta no chão e ele começa a limpar os pés de cada um dos 12, inclusive o daquele que iria traí-lo. Olha que coisa! Gente, sabe quem lavava os pés dos escravos, do povo? Já sabe o que eu falei, né? Os escravos. Os escravos lavavam. Nunca, jamais uma pessoa de honra, uma autoridade faria isso. Nunca. Inadmissível. A pessoa se rebaixar tanto. É por isso que quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, que era desbocado, e fala aquilo que os outros só tinham coragem de pensar, vira e fala: Senhor, tu vai lavar o meu pé? Não, de forma nenhuma, você tá doido, de forma nenhuma você não vai encostar em mim, não. Mas Jesus tinha que encostar, Jesus tinha que fazer isso, porque ele precisava distorcer um erro muito grave que estava no coração dos discípulos, porque eles estavam focados em saber quem que era o maior, quando eles deviam estar focados em servir. Então Jesus vira para Pedro e fala: Pedrão, ô Pedrão, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas você vai entender. E Pedro insiste: não, Senhor, de forma nenhuma, o Senhor não vai tocar nos meus pés. Não se rebaixa a isso. E aí Jesus vira: Pedro, se eu não fizer isso, tu não tens parte comigo. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro que fala, eu acho que o pensamento chega na boca do Pedro antes de chegar no cérebro dele. Ah, Senhor, já que é assim, então lava logo também os pés, lava logo a cabeça, quase assim, faz o serviço completo, Senhor. E aí Jesus responde: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. O que Jesus estava falando ali, que Pedro continuou sem entender, né? É que se eles ficassem brigando para ver quem era o maior no reino de Deus, eles não teriam parte com o Senhor, porque não é assim que o reino opera. Porque no reino de Deus nós somos nivelados por baixo. Nós somos nivelados não por cima. O reino de Deus não é dos orgulhosos. O reino de Deus não é dos vaidosos. Não é dos soberbos, não é dos arrogantes. O reino de Deus é daquele que sabe que ele veio aqui para servir. Que ele sabe a sua condição de miserável, de pecador. Todos nós somos pecadores e não somos merecedores. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas ainda assim nós somos alcançados pela graça e por isso nós somos tão gratos ao Senhor. E é por isso que o reino de Deus não é dos orgulhosos. Então é isso que o Senhor está falando. O reino de Deus é dos humildes. Bem-aventurados os humildes de coração. Os humildes. Porque deles é o reino dos céus. Gente, é isso que estava acontecendo ali naquele momento, né? E Pedrão, a Viviane até falou aqui, né?
que ela, se tivesse lá, ele ia falar igual o Pedro. Eu acho que eu ia falar também, viu, Vienne? Eu acho que eu ia dar umas igual o Pedro também. Acabar falando mais do que devia. E aí, Jesus vira para Pedro e fala assim: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como trigo. E aí eu acho que Jesus deve ter feito aquela pausa dramática, né? E aí Pedro deve ter ouvido isso e pensado: ah, mas Jesus não deixou não. Jesus não vai deixar Satanás me peneirar como trigo. Aí Jesus continua: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E você, Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Ou seja, eu deixei, Pedro, eu deixei. Mas eu roguei para que você fosse fortalecido, para que você saísse vitorioso. Porque nós passaremos por lutas, nós passaremos por aflições. Nós não somos livres da fornalha, nós somos livres na fornalha. E Pedro, então, iria passar por uma prova. E ele passou por uma prova. Ele passou por uma prova. Nós sabemos o que aconteceu, né? Bom, logo depois, Jesus ainda continua. E ele fala: todos vocês vão se escandalizar nessa noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, quando eu houver ressuscitado, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Lembrando que Jesus estava na Judéia, ao sul do país. E ele fala que ele iria encontrar com seus discípulos lá em cima, na Galileia, depois que ele ressuscitasse, né? E aí Pedrão estava atacado nessa noite, né? Pedrão vira e fala: Senhor, ainda que todo mundo te abandone, eu jamais te abandonarei. E Jesus vira: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes você vai me negar. E aí Pedro, que não sabia a hora de calar, continua: Senhor, ainda que fosse necessário morrer contigo, ainda que eu tivesse que perder minha vida, de modo nenhum eu te negarei. E todos os demais falaram. Eu acho que, a essa altura, gente, Pedro sabendo quem era Jesus, sabendo de tudo que ele tinha feito, se Jesus falou que você vai fazer uma coisa que não era para você fazer, rapaz, você só pede por misericórdia. Só clama: ai meu Deus, não permita que eu faça não, pelo amor de Deus. E em vez de falar: não vou fazer isso não, de forma nenhuma. Todos nós precisamos do Senhor. Todos nós. Para nos sustentar. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Bom, depois disso, a gente, então, acaba essa cena. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, né? Para um lugar chamado Getsêmani. E aí nós temos alguns ensinamentos de Jesus. Não fica muito claro se aconteceu quando chegou no monte ou se aconteceu ainda nesse finalzinho da ceia, mas está lá em João, entre o capítulo 14 e 17. Então nós temos aí algumas falas em que Jesus fala para os seus discípulos, né? Ele estava com os seus discípulos e ele fala, por exemplo, das moradas que Jesus iria preparar, ele fala da vinda do Espírito Santo, ele fala sobre o seu destino, né? E tem muita coisa preciosa. Eu trouxe só 3 detalhes aqui para a gente falar rapidamente aqui nessa conversa nossa, por conta do tempo, né? O primeiro detalhe, a primeira fala, que está lá entre o capítulo 14 e 16, esse está particularmente no capítulo 14, versículo 6, é aquela fala de Jesus muito conhecida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa passagem, ela é muito interessante, porque Jesus, quando ele fala isso, ele faz referência a algo que pra gente não é conhecido, mas para o judeu daquela época, todo mundo sabia, né? Isso aqui é uma representação, é uma imagem do tabernáculo. O tabernáculo que foi construído lá no deserto, quando o povo saiu do Egito. Deus deu toda a orientação da construção do tabernáculo para Moisés. E o povo constrói, e o tabernáculo era a forma onde Deus, um Deus santo, conseguiria estar na presença de um povo impuro. Então ali ele iria se encontrar. E o tabernáculo, isso aqui é o átrio externo do tabernáculo, com um portão. E aqui nós temos a tenda do encontro. E a tenda do encontro, ela tem 5 colunas aqui na frente, né? A entrada. Então o sacerdote passava pelas colunas. E dentro do tabernáculo, ele era dividido em santo lugar
e Santo dos Santos. Aqui não tem a foto do tabernáculo aberto, mas aqui tem o Templo de Salomão, que foi feito numa pegada parecida, né? Então a gente vê aqui, ó, isso aqui seria o santo lugar, e aqui, ó, onde tem a Arca da Aliança, seria o Santo dos Santos. E por que eu estou falando isso? Sabe como é que os judeus chamavam o portão que dava acesso ao átrio externo? Caminho. Como é que eles chamavam essas colunas aqui? Verdade. Será que você é capaz de chutar como é que eles chamavam o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar? Vida. Esse era o nome que eles davam, que os judeus davam. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando que a única forma de você chegar ao santíssimo lugar, que era onde se encontrava a Arca da Aliança, a presença do próprio Deus, era por meio dele. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é o único caminho, não existe outro para se estar na presença do próprio Deus. Então, na cabeça daqueles homens, quando eles ouviram isso, ficou muito claro que era isso que Jesus estava falando. Bom, a segunda coisa que eu quero destacar aqui, nós já falamos várias vezes aqui, que nós precisamos da obra do Espírito Santo para nós nos convertermos a Cristo. Que a conversão não é algo que vem de nós, é algo que vem do próprio Deus. E Jesus também fala isso. Isso está lá na passagem de João 16, versículos 7 e 8. Jesus fala assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Então, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. E o terceiro ponto que eu vou destacar é uma oração que Jesus faz, que é considerado por muitos rabinos como a oração mais importante da Bíblia. Ela está lá em João 17. Eu vou ler um trechinho dela aqui para vocês. Só preste atenção, tá? Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre a terra, sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti, e creram que me enviaste. E eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Essa oração, ela segue ao longo desse capítulo, e depois eu convido para que você pegue a sua Bíblia e leia o capítulo 17 de João. Mas ela é muito preciosa, ela está ligada ao Salmo 2. E aqui nós temos um pequeno deslumbre, um pequeno vislumbre do relacionamento entre as pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um momento de intimidade entre os três que nós fomos agraciados de presenciar. É isso que nós temos aqui. É o Deus Filho falando com Deus Pai pelo poder do Espírito Santo sobre o próprio desejo dele para cada um de nós. Então, essa é uma oração que ela é de uma riqueza tão grande, é tão precioso. Nós conseguimos desfrutar desse momento de intimidade
entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, Jesus, então, ele vai até o Getsemane, que era um lagar que tinha lá no Monte das Oliveiras, né? Essa palavra Getsemane, ela significa prensa de azeite. Então, ali, a azeitona era prensada para que o azeite, para que o óleo fosse extraído. E Jesus escolhe aquele lugar, então, para ter o último momento de oração dele com o seu Pai, né? E ali Jesus vai ser prensado também. Jesus vai passar pela prensa nesse momento. E ele vira para os seus discípulos e ele fala, olha, esperem aqui enquanto eu vou subir para orar. E Jesus chama o seu trio, né? João, Pedro e Tiago. Chama os três para subir com ele. E os três sobem com ele e aí eles ficam num canto e Jesus se afasta para orar no secreto. E aí Jesus faz a oração mais difícil da sua vida, a ponto dele chorar lágrimas de sangue, né? E ali, por 2 vezes na ocasião, Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo. Os olhos deles estavam pesados, eles não conseguiam ficar acordados. E Jesus vira para Pedro e fala, vigiai, Pedro. Pedro, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembrando, Pedro, que tinha escutado, que iria trair, que tinha escutado Jesus falar que Satanás pediu para peneirar e ele deixou. Pedro estava lá, né, dormindo enquanto Jesus orava. E por 3 vezes Jesus vai e ele vai para o secreto para orar. E ali, diante de Deus Pai, ele vira e ele pede, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito não conforme a minha vontade, e sim conforme a tua vontade. E muitas pessoas olham para esse texto e elas pensam que Jesus, nesse momento, estava com medo da morte, estava com medo da cruz, dos pregos que iam atravessar suas mãos, seus pés, da coroa de espinhos, das chicotadas, da dor física, da humilhação, da vergonha, do escárnio, do deboche. Mas quando Jesus vira e pede para Deus Pai afastar dele o cálice, ele não está falando de nada disso. De nada disso. É outro cálice. O cálice que Jesus não queria ter de tomar era o cálice da ira de Deus Pai. Porque nós sabemos que Deus Pai é justo. Deus é um justo juiz. E como é que Deus seria justo se ele declarasse que pessoas culpadas são inocentes? Se nós ouvirmos hoje falar de um juiz que inocentou alguém culpado, quase não acontece hoje em dia, nós vamos falar que esse juiz é justo? Não, nós não vamos falar que ele é justo. Então como é que Deus Pai, sendo justo, poderia inocentar pessoas pecadoras culpadas? Porque cada pecado é um ato de rebelião contra o Criador dos céus e da terra. O pecado é muito grave. E todos nós pecamos. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, nascemos no pecado. Então como é que esse Deus justo iria declarar pessoas inocentes e continuar sendo justo? A única forma disso acontecer é se nós fôssemos remidos. A remissão era justamente o preço que era pago para que um escravo fosse liberto. E como é que isso poderia acontecer? Se o inocente fosse morto no lugar de um culpado. E é isso que Jesus faz. Jesus é o inocente que é morto no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos remidos. Então, quando Jesus morre no nosso lugar, Deus Pai precisa descarregar a sua ira em cima de Jesus, porque naquele momento ele carrega todos os nossos pecados. Ele leva os nossos pecados para a cruz. Mas se ele leva os nossos pecados para a cruz, ele não podia naquele momento ter comunhão com Deus Filho. Não podia. Porque Deus é santo. E um Deus santo, ele precisa punir o pecador. Ele precisa punir o pecado, aquele que o pratica. Porque ele odeia o pecado. Porque ele é justo. Então, Jesus sabia que por um breve momento, ele seria o destinatário da ira divina.
ele estaria separado de Deus Pai. E era esse o cálice. Era esse o cálice que ele não conseguia suportar. E que ele pede para Deus Pai: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feito não conforme a minha vontade, e sim conforme a tua vontade. E ele suportou esse cálice, por mim e por você. Foi isso que Jesus fez. E aí, depois desse tempo tão difícil dele vencer essa batalha, Jesus desce e ele fala que aquele que iria traí-lo estava chegando. E nesse momento Judas aparece com diversos soldados, provavelmente soldados lá do templo. E aí, quando ele chega lá, que ele vê Jesus, ele dá o beijo em Jesus, que era justamente a forma que ele tinha combinado, que ele iria identificar Jesus, para que Jesus fosse preso e levado para a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, onde os saduceus, onde os escribas, os fariseus, os principais já haviam se reunido para julgarem Jesus. Mas, para a gente não entrar nesse tema, a gente vai interromper por aqui nessa noite a nossa conversa e a gente vai continuar, a gente vai falar do julgamento na semana que vem. Eu não vou falar que vai ser o último dia, porque toda vez eu falo que vai ser o último dia, ou que a gente vai chegar em algum lugar e acaba que a gente conversa de mais coisas, né? Eu tinha falado na semana passada que a gente chegaria na crucificação, nós não chegamos. Então, eu acho que na semana que vem a gente encerra os evangelhos, mas eu não vou garantir mais não, tá, gente? Gente, mas foi isso que nosso Deus fez por nós. Foi isso que Jesus fez por nós. Feche seu olho aí. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por morrer em nosso lugar. Muito obrigado por pagar um preço que só o Senhor poderia pagar, porque nenhum de nós jamais teríamos condições de pagar esse preço. Nós te agradecemos. E enquanto nós vamos meditando na tua palavra e caminhando para o grande dia, meu Deus, em que o Senhor foi morto, mas essa foi a sua coroação, porque o Senhor venceu a morte e o Senhor se assentou no trono e o Senhor julgará toda a terra. Nós podemos contemplar, meu Deus, à medida que chegamos nesse momento, meu Deus, nós podemos contemplar tudo que o Senhor fez por nós. Receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então na semana que vem, eu espero vocês às 20 horas na quinta-feira. Lembrando que todas as nossas lives estão no YouTube, então se você perdeu alguma das nossas conversas, você pode ir lá no YouTube, todas estão lá, tá? O link está no meu perfil aqui na bio. E se você está vendo pelo YouTube, eu te convido para estar com a gente no Instagram, né? O perfil está aí nos comentários, né? Na legenda abaixo do vídeo, você procura aí e esteja conosco ao vivo, que é sempre uma bênção, tá bom? Então um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.